Deus. coral agora com os anjos. Igreja agora.
aos nossos irmãos agora. Aleluia. Cante com toda a sua alma. Bom dia, igreja. A paz do Senhor a todos os irmãos. Quando estão animados na presença de Deus, diga assim: a presença de Deus me anima. Quando sentem a presença de Deus, ainda bem que Ele nos anima, irmãos. Já pensaram se a gente chegasse aqui e desanimasse? Sabe porquê que eu estou aqui? Porque eu sei que aqui me vou animar no Senhor. Amém? Então, aquilo que eu oro, a minha oração nesta manhã é por aquele que está aqui connosco pela primeira vez, que se possa animar no Senhor, possa receber esta porção de alegria no seu coração, para que saiba que Deus está vivo e Ele é real. Amém? Porque Ele está aqui no nosso meio para nos dar vigor, alegria, cura, ânimo. Ou seja, o Senhor tem tudo para nos dar. Amém, igreja? Então, porque Ele tem tudo para nos dar, e antes de nós lhe pedirmos alguma coisa mais, vamos agraciá-lo com uma salva de palmas a sério. Amém. Dê palavras de alegria, agradeça a Deus, agradeça por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele está a fazer, por tudo aquilo que Ele vai fazer na tua vida, por tudo aquilo que tu lhe vais pedir nesta manhã. Agradeça já, vai agradecendo com as tuas palmas, dando braços de júbilo, de alegria. Obrigado, Senhor, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor, oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por nós podermos estar na Tua presença nesta manhã, Senhor. Obrigado, Senhor, por aquilo que estás realizando no nosso meio. Obrigado, Santo Espírito, por passeares, Senhor, e estás trabalhando em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque muitos de nós já fomos tocados pela Tua presença. E sabendo, Senhor, que a Tua presença, Senhor, transforma a nossa vida. A Tua presença, Senhor, transforma o nosso falar, o nosso pensar. A Tua presença, Senhor, transforma o nosso agir, Senhor. Por isso nós queremos pedir, Santo Espírito, sejas o Senhor de tudo na nossa vida. Sejas o Senhor de tudo, Senhor. É o que nós pedimos nesta manhã. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, hoje temos muitas surpresas e de uma delas é, nós podemos, a coisa que eu mais gosto de comemorar na igreja são aniversários, são casamentos,
Eu gosto de renovar votos, gosto de fazer assim tudo aquilo que é para edificar, aquilo que anima, não é? Não é? Você não gosta de ver alguém fazer anos? Quando nós somos convidados para o aniversário, a primeira coisa que a gente se lembra, quando alguém nos convida para o aniversário, o que é que a gente se lembra logo? A primeira coisa é do bolo, não é? Não é? Mas está errado. A primeira coisa que a gente se devia lembrar é mais um ano se completou, não é? Mas quando nós somos convidados para o aniversário, logo a nossa preocupação são duas coisas. Uma é o bolo e a segunda é comprar a prenda. É ou não é? É aquilo que nós temos sempre no aniversário. Bom, convidaram para o aniversário, não tem piada nenhuma irmos para o aniversário e não levar uma prenda, não é? Porque temos que falar qualquer coisa porque é aniversário. Mas naquele momento ninguém se lembra e diz assim: glória a Deus porque mais um ano se completou, não é? Glória a Deus por mais um ano se confirmou na vida desta pessoa. Não, a primeira coisa, toma lá uma prenda, muito obrigado, beijinho e tal, e vamos lá, estamos com o olhinho em cima do bolo, não é? Então vamos lá, vamos passar agora à segunda fase, que é apagar as velas, que é para irmos embora. Mas amado, fazer anos, ou seja, acumular mais um ano, certifica-se duas coisas. Primeiro, até aqui o Senhor nos ajudou, não é verdade? Com lutas, com tribulações, com dificuldades, mas o Senhor nos deu um dia, ou seja, um ano mais de vitória sobre a nossa vida. E não só isso, também nos dá outra parte, que é nós podemos pensar que temos agora outro ano à frente e vamos ter que conquistá-lo um após outro, não é? Até que se concretize todo o tempo da nossa vida. Então é bom nós não só reverenciarmos o que passou, agradecermos a Deus, mas também já agradecer a Deus porque vem à frente para nós podermos completar mais um ano de vida. Temos hoje connosco um casal abençoado do nosso ministério, que são servos do Senhor, servem neste ministério com a sua vida. Então hoje queremos fazer duas coisas. Na verdade, eu creio que é 3 em 1, não é? Hoje temos 3 em 1, não é? O noivo não está? Parece o dia do casamento. Só que ao contrário. Acho que trocamos a coisa. Bom, eu acho que João, acho que nós vamos fazer o casamento sem noivo. Bom, eu não vou. Já ia dizer uma asneira, João. Vamos arranjar um novo emprestado. Bom, então queremos dizer aos irmãos que vamos passar à fase seguinte. Isto é cómico, não é? Na verdade, na casa do Senhor há estas coisas. Temos aqueles dias cómicos e este é um deles. Então queremos dizer aos irmãos que já não vamos não vamos comemorar um casamento, não vamos comemorar um aniversário e umas bodas de prata, mas vamos continuar o nosso culto, não é? Para a honra e glória do Senhor, porque o noivo não está. Tá bom? Saiu. Mas já de voltar. Glória a Deus. A noiva tem esperança que ele volte. Amém. Glória a Deus. Eu creio que sim. Real. Isto é engraçado, não é? Acho que nenhum padre tem a sorte que nós temos de rir assim como nós rimos, não é? Mas glória a Deus. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, não é? Diga assim, todas as coisas cooperam para aqueles que amam ao Senhor, a Deus. Amém? Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos. Então vamos passar àquilo que o Senhor colocou no meu coração para ministrar nesta manhã. E eu quero convidar então você a tomar o seu assento, pois nós estaríamos preparados para dar, não é, um tema diferente à nossa mensagem, ou seja, ao nosso culto. Mas, visto que o nosso noivo saiu e deixou a noiva aqui pendurada no altar, ela já vai voltar. Vamos então trabalhar algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração. E se calhar vou dar a oportunidade aos irmãos também tomar o vosso assento, descansarem um pouquinho, porque logo vem o bolo, não é? Vem a festa aí. Então vamos comer o bolo daqui a bocado. Pensem já no bolo, tá bom? Glória a Deus. Amados, eu quero compartilhar algumas coisas que são extremamente importantes. Tudo é importante no reino de Deus. Concordam comigo ou não? Mas há coisas, amados, que nós vamos nos deixando levar e vamos nos deixando desapercebidos e vamos tornando descuidados com certos e determinados termos que nos vão deixando deslizar pela onda do deixa tudo e faz tudo e tudo é permitido, e vai nos criando em nós
algumas amarras e vai trazendo sobre nós alguns pesos que vão impedindo que a glória de Deus flua sobre as nossas vidas. E eu estava a preparar uma mensagem de Deus e, curiosamente, Deus mudou todo o tema da minha mensagem. Isto é só para vocês perceberem que não foi assim uma mensagem de ânimo leve. Era 00:04, estava já deitado e bem quentinho, junto à minha linda princesa. Só tinha que ser com ela, né? E de repente o Espírito Santo de Deus começa a falar comigo, ou seja, não me deixou dormir, para eu poder vir pegar na palavra de Deus e trabalhar sobre o tema que eu vou passar aos irmãos nesta manhã. Vai ser um tema, amado, um tema pesado. É um tema que temos de ter ouvidos para ouvir, coração para receber e estarmos devidamente ligados ao Espírito Santo de Deus, para que haja em nós um sentimento de receber a palavra de Deus como palavra e com respeito e reverência. Sabemos que na igreja temos de ter esse sentimento, mas muitas vezes estamos tão preocupados com a bênção, preocupados com tanta coisa que a gente precisa na nossa vida, então muitas vezes pensamos que Deus é o nosso criado. Pensamos que Deus é o moço de recados, que temos que simplesmente estalar o dedo e Ele tem que concluir tudo aquilo que a gente quer. Senão, nós viramos as costas. E isso é errado, irmãos. Nós temos que ter cuidado, porque há respeito e tem que haver acima de nós, acima de tudo, diga assim comigo, temor. Diga assim, temor. Amado, cada vez mais se perde ou há uma falta de temor na igreja. O pessoal anda um pouco assim agitado com todas estas mudanças climáticas, financeiras, que traz sobre as pessoas uma perca de sentimento de que o temor, vai-se perdendo o temor, vai-se perdendo o respeito, vai-se perdendo o brilho do Evangelho, e Deus tem chamado a atenção e muitas vezes nós não estamos preparados para ouvir isso. Agora, quem é que vai chamar a atenção ou quem é que vai trazer à presença ou à memória todas essas coisas? Neste caso é o pastor, são os homens de Deus que Deus levanta para esse mundo fora, para trazer novamente isso à mente e ao conhecimento das pessoas. Amados, eu quero que, antes de eu começar a pregar, eu quero dizer o seguinte: eu não vou dar aqui recado de púlpito para ninguém. Diga assim, o pastor vai falar para mim, ok? É para mim. Você vai ouvir esta mensagem como sendo para si. Eu não vou dar esta mensagem como se estivesse aqui a dar recados a pessoas pontuais, porque há esta tendência de nós, muitas vezes, quando estamos a receber uma mensagem destas, estamos a querer colocar isso para o vizinho do lado, mas isto é para mim, ok? Nós temos de ter cuidado, porque isto é para mim, não é para mais ninguém. Então não há recados de púlpito para ninguém, o recado é para mim. Ou seja, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, ela é para mim. E, amado, eu estava esta semana com um homem de Deus que me fez o favor de me colocar no seu livro de amigos, ao qual fico muito honrado por isso. E o homem de Deus compartilhava algumas coisas comigo esta semana que me deixaram assim apreensivo. Esta semana foi uma semana de muita agitação no ministério e na igreja, e glória a Deus por isso, porque é sinal que estamos incomodando as trevas, estamos incomodando o diabo está incomodado. Então louvamos a Deus por isso, porque se nós não incomodássemos o diabo é porque estava tudo muito ao jeito dele, mas como não está do jeito dele, então estamos a incomodar o diabo. Mas estamos do jeito de Deus, amém? Então louvamos a Deus por isso. O homem de Deus compartilhava comigo que hoje a maioria dos ministérios não conseguem colocar na igreja uma autoridade e não conseguem colocar na igreja submissão. As igrejas hoje, como está tudo tão ligado, com medo de falar, com medo de melindrar, com medo de mexer na estrutura das pessoas, para que as pessoas se sintam mal e que vão embora da igreja, então não se fala desse tema, porque é um tema que mexe na estrutura, mexe nas pessoas e que traz à vida das pessoas assim um bocado de insatisfação, ficam incomodadas. Mas
aquilo que ele falava e que estávamos a compartilhar juntos, por causa disso, a igreja do Senhor sofre. Por causa disso, a igreja do Senhor traz sobre a vida delas danos. As pessoas, sem se aperceberem, sem terem tido, sem perceberem daquilo que estão a ter à volta delas, elas estão a perder aquilo que se chama o reconhecimento bíblico sobre as suas vidas. Então, de repente, nós começamos a ver pessoas que falam mal de um pastor, pessoas que apontam o dedo ao pastor, pessoas que deixam de respeitar o pastor, pessoas que acham que o pastor é uma pessoa qualquer que lhe dá direito de fazer tudo o que quer e lhe apetece. Estava o apóstolo a falar comigo e dizia assim: pastor, nós temos pessoas que, pelo facto de dão o dízimo, acham-se do direito de exigir do pastor uma bênção, como se o pastor fosse obrigado, por causa do dízimo, lhe dar uma bênção. Cuidado, diga assim comigo: o reino de Deus não se compra com dinheiro, compra-se com obediência. Amém? É com obediência. Então, ele estava extremamente incomodado, porque ele diz que a maioria das igrejas hoje espalhadas, estamos a falar de Igreja Universal de Deus, está a ter sofrimento e tem uma vida atada, porque perdeu esse brilho, perdeu esse conhecimento, perdeu que o homem tem que ser reconhecido na terra como a boca de Deus, e não é uma coisa qualquer. Eu estava a compartilhar com o apóstolo que estamos a ter uma visão clara para este ano, algo que Deus colocou no nosso coração, mas ele disse: pastor, cuidado, olha que Deus nunca abençoou uma pessoa rebelde. O Senhor nunca abençoou uma igreja que esteja fora dos planos dele. Pelo contrário, se a igreja não estiver debaixo de uma submissão e reconhecendo as autoridades, Deus não se move nesse ministério. Então nós temos que chamar a atenção, nós temos que lembrar a igreja de que é necessário ver as autoridades como pessoas, como utensílios ou como ferramentas e bocas de Deus. Amém, igreja? Então eu não posso de forma nenhuma criar em mim um sentimento que eu não preciso dos homens de Deus. Cuidado com isso. Isso traz sobre a vida das pessoas maldição. Isso traz sobre a vida das pessoas amarra. Segura a bênção, segura a vida das pessoas de tal forma que as pessoas, sem se aperceber, elas estão embranhadas e não sabem como se desembranhar de tantos laços que o diabo vai criando na vida das pessoas. Então, eu quero compartilhar algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Há muita gente que diz por aí: eu cá não sou, eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Está correto. Eu também estou aqui para servir a Deus, não estou aqui para servir a homens. Está correto. Mas eu tenho que respeitar os homens de Deus na terra, como homens de Deus. Podem eles estar certos ou podem estar eles errados. Eu tenho que os respeitar como tal. Porque no dia que eu deixar de respeitar um homem de Deus, por ele ter errado numa falha, eu vou com certeza ter de Deus, com certeza, cobrança. Deus cobra. E eu quero compartilhar aqui convosco em Números 12, uma parte onde Miriam e Arão falou contra Moisés. Eu quero compartilhar algo convosco. Venha comigo para Números 12. E diz a palavra de Deus, não sou eu que o digo, é a palavra de Deus. Vou ler aqui alguns trechos convosco. E diz assim, Números 12, versículo 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Se os irmãos não conhecem, porque, vamos lá, se calhar há pessoas que talvez não tenham entendimento, deixa-me ajudar um bocadinho antes de entrar aqui nesta mensagem. Moisés errou, amados. Ele não podia ter tomado esta mulher. Esta mulher não fazia parte daquilo que se chama o cardápio de mulheres que Moisés podia ter usado. Ou seja, ele usou uma mulher que estava fora do conceito que era bíblico, ou seja, daquilo que era de Deus. Ele errou, não estava certo. Moisés tinha errado. E disseram porventura, versículo 2, e disseram porventura,
e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Olhem aqui, já estava aqui a ver um sentimento onde eles estavam a criar já sobre a vida de Moisés. O quê? Já estavam aqui, não, Deus não fala só com Moisés, Deus também fala conosco. Deus também olha por nós como olha por Moisés. Que é Moisés mais que nós? Não, Deus também fala conosco. Diz a palavra do Senhor no versículo 3: e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: vós os três. Ou seja, eles estavam todos dentro da tenda, ou seja, dentro da igreja, da congregação. E disse assim: Senhor, venham cá os três da tenda da congregação. E saíram eles os três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. E disse: quem é que disse? Deus. Quem é que estava a falar ali? Deus. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu, e se foi. E a nuvem se desviou de sobre a tenda. Diga comigo: e eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que ela era leprosa. Amados, aqui nós temos de ter em conta que Moisés tinha ou não tinha errado. Era um homem de Deus. Tinha ou não tinha errado? O que é que isto dá a entender? O homem de Deus não pode errar? Pode ou não pode? Pode falhar? Concordam comigo ou não? O homem de Deus é homem. E ele pode errar, ele pode falhar. Mas não dá o direito do homem de Deus ser julgado pelo homem. Quem julga o homem de Deus é Deus. Deus o vai julgar. É Deus quem vai requerer o seu mal. Nós não temos poder nem autoridade para apontar o dedo ao homem de Deus. E amado, há uma tendência muito grande de democracia dentro da igreja. Eu tenho o direito de... E isto é o que estava a acontecer. Miriam e Arão estavam no seu direito. Estavam a dizer: será que Deus só fala com Moisés? Não. Deus também fala connosco, é verdade. Mas será que em cima de qualquer pessoa Deus colocou a unção de autoridade? A unção de chamado? Será que a pessoa percebeu que ele foi ungido como? Amado, nós temos que respeitar a unção dos homens de Deus. Porque sobre eles repousa uma unção, e é através dessa unção que você muitas vezes é ministrado, curado, liberto, tratado, porque Deus está usando o homem de Deus para você ser tratado. Vocês façam-me entender, irmãos? Então cuidado. Aqui Arão e Miriam entraram numa rebelião, entraram dentro de um caminho completamente errado, e diz a palavra de Deus que por causa disso veio maldição sobre a vida dele. Por eles não terem obedecido e visto e reconhecido que Moisés era um homem o qual Deus tinha chamado para ministrar sobre a vida deles, eles foram extremamente amaldiçoados. Olha, a palavra de Deus diz, Deuteronômio 28:15, um bocadinho mais atrás, ou mais à frente, perdão. Castigos por desobediência. Será que, vamos ler a partir do 28:15, será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições, e te
alcançarão. Diz no versículo 16: maldito serás tu na cidade, e maldito serás tu no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, o fruto da terra, a criação das tuas vacas, os rebanhos. Maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti maldição, a turbação e a perdição em tudo em que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído, até que sejas repentinamente destruído, e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me deixaste. O Senhor te fará pegar a pestilência até que consuma da terra, a que passas a possuir. Versículo 22. O Senhor te ferirá com tísica, e com febre, e com quentura, e com ardor, e com secura, e com destruição das tuas sementeiras, e com ferrugem, e com perseguição, até que pereças. E os teus céus estão sobre a cabeça, serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor porá chuva na terra, e a ti te dará pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti, o quê? Até que pereças. Versículo 25. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, em vez de levantar. Por um caminho sairás contra eles, por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. O teu cadáver será por comida de todas as aves dos céus e dos animais da terra, e ninguém os espantará. O Senhor te ferirá com úrsulas do Egito, e com hemorroidas, e com sarna, e com coceira, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, e com cegueira, e com pasmo de coração. Apalparás ao meio-dia como cego apalpa a escuridade, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado com todos os dias, e não haverá quem te salve. Desposar-te-á com a mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não lograrás o seu fruto. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltarás a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá quem te salve. Olhem para mim, irmãos, podendo continuar por aí afora, é algo que nós vamos ver que nós, não obedecendo àquilo que é a palavra de Deus, o que é que vem sobre a nossa vida? O que é que vem, irmãos? Vocês estão a entender o que eu quero dizer, irmãos? Amados, cuidado, nós temos de ter cuidado e muito respeito e reverência dentro da igreja às entidades colocadas por Deus. Os homens de Deus que são separados, e ouça, não é só o pastor. O pastor é a autoridade da igreja, claro, mas nós temos que respeitar as autoridades instituídas por Deus dentro da igreja, desde o pastor até o diácono. Todos nós temos que olhar para eles com reverência, porque sobre a vida deles há uma separação e há uma unção, e nessa unção Deus está nela, e nós podemos trazer sobre nós condenação. Amado, nós temos atitudes de pessoas na igreja que o diácono diz: olha, você não se pode sentar aqui, porque ele tem ordens específicas do pastor. A igreja está em oração, a igreja tem reuniões, ao qual nós fazemos aqui todo o trabalho de programa, porque a igreja não é simplesmente ao domingo e acabou. Não, a igreja tem programas durante a semana. E há reuniões específicas. Para quê? Para controlar e para organizar a igreja. E vem um diácono e diz: olha, irmão, você não se pode sentar aí, tá bom? Quem é você? Você há alguma coisa para mandar aqui? Eu fico aqui, porque aqui a igreja é livre. Você acha que está correta esta resposta? Hã? Acha? Não, pois não. Amado, um diácono é um homem que está a servir a Deus. Tem sobre a vida dele uma unção. O pastor deu sobre a vida dele uma ordem, e ele está a cumprir com a ordem. Quem sou eu para estar a retruquir com ele, dizendo: eu vou sentar aqui porque a igreja é livre? Claro, a gente sabe que a igreja é livre, mas nós temos que estar com respeito e com reverência às entidades que estão aqui dentro. Eu não posso olhar para um homem simplesmente porque ele diz que ele é diácono. Amado, o diácono é tão valoroso como o pastor. Deus não faz aqui, não coloca as pessoas por escalões. Somos todos iguais, aqui é tudo igual, amado. Só há hierarquias, e a hierarquia tem que ser de certa forma respondida por aquilo que ela é. Mas, amado, somos todos iguais e temos que respeitar a todos de igual modo. Um presbítero tem que ser visto como presbítero e respeitado como pastor. E o pastor tem que respeitar o presbítero tem que respeitar o pastor. O pastor tem que respeitar o diácono tem que respeitar o pastor.
A ovelha dentro da igreja tem que estar submissa a toda esta gente que está a trabalhar. Se essa pessoa está fardada, está vestida com a farda de igreja, não é simplesmente para estar mais bonito, não. É para você reconhecer quem são as autoridades da igreja. A autoridade da igreja está aqui para dar o quê? Continuidade àquilo que é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que é assim que eu vou fazer. Concordam comigo ou não? Eu não posso criar em mim um sentimento de que eu tenho direito de... Claro, você tem direito de tudo, meu irmão, mas é lá fora. Aqui dentro, não. Aqui dentro você tem que respeitar as autoridades que estão instituídas por Deus. Senão você vai trazer sobre a sua vida problemas graves. Concordam comigo ou não? Sou eu que o digo. O que é que você acabou de ler? A palavra de... Ok. Agora, se tu obedecer à vontade do Senhor, vem lá para o versículo 28:1. A palavra do Senhor diz o contrário agora. Se tu obedeceres à voz do Senhor teu Deus, diz assim, 28:1 de Deuteronômio. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando? Quando, irmão? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo, bendito o fruto do ventre, bendito o fruto da terra, o fruto dos teus animais, da criação, das vacas, rebanhos, ovelhas, por aí fora, por aí fora, por aí fora. É sempre bem dito. Amado, aquilo que Deus colocou no meu coração, e quando eu estava a falar com o apóstolo esta semana, de facto tem havido algo muito chato que está a acontecer nas igrejas, e as pessoas estão a ser amaldiçoadas por isto. As pessoas viram as costas aos ministérios, aos seus pastores, por tudo e por nada, vão embora para o outro lado, sem bênção, sem nada, sem falar nada com o pastor, e acham que simplesmente está certo. A igreja do Senhor é toda igual. Deus colocou pastores na terra, foi para pastorear o rebanho do Senhor. Agora, eu não tenho que pastorear o rebanho do meu irmão da esquerda nem da direita. O rebanho que o Senhor me deu é aquilo que eu tenho que pastorear. E eu tenho que olhar pelas ovelhas do Senhor. Eu tenho obrigações para convosco. Há coisas que eu tenho que fazer, há coisas que eu tenho que tratar, há coisas que eu tenho que velar pela vossa vida para que tudo vá bem. Concordam comigo ou não? Mas também há coisas da vossa parte que têm vocês que fazer comigo. Há coisas que vocês têm que olhar para mim e olhar e dizer assim: o meu pastor é um homem de Deus. Tem defeitos? Tem. Todos. Tem defeitos o pastor? Alguma vez algum ouviu dizer: oh, eu sou o sumo, só se for de laranja, não é? Sou o sumo do máximo. Não, amado, ninguém me ouviu. Eu tenho falhas, irmão. Eu estou em obras, eu tenho situações que eu preciso tratar na minha vida. Eu sei disso. Moisés também tinha. Mas Deus não lhe tirou de cima da vida dele a unção dele. Deus não tirou de cima do Moisés o respeito que ele tinha que ter. Deus não pôs o Moisés na prateleira porque ele tinha falhado. Não. O que é que Deus fez com Moisés? Tratou com Moisés. Mas foi Deus, não é a ovelha. Cuidado, há muita gente na igreja que tem a mania que tem de mandar no pastor. Não, você tem que estar aqui na cadeira, ouvindo e obedecendo à voz do pastor. É o que diz a Bíblia, já vamos ler. Eu não posso ir para a rua falar mal do pastor. Eu não posso ir para a rua contrariar aquilo que o pastor está a falar. Eu não posso ir para a rua dizer: ele está errado, isso não é bem assim, eu é que sei. Não, não, você tem que estar debaixo daquilo que o pastor disse. Se o pastor falou, é ponto assente agora entre ele e Deus. Se ele errou, fica tranquilo que Deus vai tratar com ele. E eu quero dizer uma coisa, irmãos. Se hoje há uma das coisas que não é nada fácil, é ser pastor. E quero dizer aos irmãos, o meu lugar está ao serviço de quem quiser. Não estou preocupado com o meu título, nem com a minha posição, nem como lá fora no mundo se diz, poleiro. Não estou preocupado com isso. Tenho mais que fazer. Não estou aqui por causa do poleiro. Não estou aqui por causa do título, mas estou aqui porque o Senhor me ordenou de eu estar aqui. Então, amado, aquilo que eu tenho que ter é o quê? Reverência, respeito a duas situações. Primeiro, eu tenho que ser submisso. Diga comigo, submisso.
submissão à autoridade instituída por Deus. Segundo, além de a submissão, eu tenho que respeitar a autoridade, ou seja, eu tenho que estar debaixo dessa autoridade e ouvir essa autoridade. Esteja ela certa, esteja ela errada. Há muita gente que diz assim: eu agora não sou obrigado a concordar com tudo o que o pastor diz. Você pode não ser obrigado, mas você tem que submeter. Você pode não concordar, mas fica calado e submete. Fica quieto. A seu tempo Deus vai confirmar se o pastor está errado ou está certo. No tempo do Senhor, não no teu tempo. Há muita gente que está aí a criar uma situação. Cuidado com isto, irmãos, que é o que está a trazer problemas, danos na vida das pessoas. Simplesmente porque acham que o pastor está a ser demasiadamente duro contra as regras da igreja. Hoje Deus nos deu liberdade. Nós temos liberdade para fazer tudo. É verdade, esta igreja é uma igreja livre. Mas esta igreja é uma igreja livre, mas tu há uma coisa que não podes fazer: é pecar. Concordas comigo ou não? Podes fazer tudo. Agora não podes é pecar. Então, pastor, o que é pecado? É leres a palavra de Deus e ver o que é pecado. A palavra fala aqui o que é pecado e o que não é pecado. Nós não temos que agarrar e pescar ao pastor um rótulo, ou seja, uma lista do que podes fazer e não podes fazer. Tu sabes o que podes fazer. Olha, uma das coisas que tu não podes fazer é criticar o irmão. Uma das coisas que tu não podes fazer é murmurar na vida do irmão. Uma das coisas que tu não podes fazer é apontar o dedo contra o irmão. Isso já é pecado. Isso já abomina aquilo que tu podes pensar ou imaginar. A palavra do Senhor fala claramente: Miriam ficou leprosa por causa dessa maldição. Miriam e Arão estavam todos eles muito preocupados com a posição. Mas será que Deus só fala com Moisés? Não, Deus também fala comigo. É verdade, glória a Deus que Deus também fala contigo. Glória a Deus que Deus fala com todos nós. Mas respeito temos de ter pelas autoridades do Senhor. Concordas comigo ou não? Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao... Amado, há muita gente que quer resistir ao pastor. Parece que lê este versículo ao contrário. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao pastor. Não, eu só ouço Deus. Eu posso estar a falar para isto, para mim é tinto. Eu só me submeto mesmo a Deus. É? Então continua nessa. Sabe como é que essa pessoa está? Completamente enganada. Está errada. Não conhece os princípios bíblicos. Não conhece a doutrina de Cristo. Não percebeu nada daquilo que veio fazer a salvação sobre a tua vida. Continuas amarrado a preconceitos e amarrado aos laços do diabo. Porque a palavra do Senhor diz: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, não é resistir ao pastor. Não é resistir aos irmãos. Nós temos que ir não temos que ir contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados. E o diabo anda a fazer ninho na cabeça de muita gente na igreja. Cuidado! Cuidado, porque senão tu vais parar ao inferno num abrir e fechar de olhos. Porque há muita gente que está a perder a essência do que se chama autoridade. O que é que o homem de Deus está aqui a fazer? Amado, por minha vontade eu não estava aqui hoje. Por minha vontade eu estava noutro lugar. Moisés, por vontade dele, não estava ali. Quem conhece a história de Moisés sabe muito bem. Oh Deus, logo eu que nem falar sei. Moisés tinha uma dificuldade. Sabiam qual era? Era gago. Amado, aquilo que eu falei agora aqui, meia dúzia de horas, ou meia dúzia de minutos, Moisés se calhar tinha que levar a quase meio-dia. Pois. Mas Deus, mesmo assim, preparou todas as coisas direitas. Moisés arranjou um homem para estar ao lado dele, para falar por ele. Deus faz todas as coisas direitas. Mas era da vontade de Moisés estar ali. Era da vontade de Moisés estar a ouvir aquele povo todo, estar em cima dele. Amado, às vezes também é a mesma coisa comigo. A minha vontade é fugir. A minha vontade é virar as costas. Amado, há situações que eu digo: mas porquê é que eu tenho que agora estar a levar com isto? Porquê? Eu tenho alguma necessidade disto. Mas Deus me colocou aqui é porque Ele sabe que eu tenho que ter necessidade disto. Alguém tem que o fazer. Alguém tem que levar o seu rebanho até ao prisco que o Senhor tem preparado. Alguém tem que preparar as vidas para o dia da sua vida, quando Ele vier ter uma igreja preparada para subir. Alguém tu tem que o fazer. E Deus olhou para mim e disse: se és tu. Mas Senhor, eu não presto. Mas prestas. Eu não presto, mas prestas. E acabou. E agora vou teimar com Deus? Queres tu a teimar com Deus também? Ou queres cumprir? Não é fácil, irmãos. Sujeitai-vos, pois, a Deus
e resisti a quem? Ao diabo. Eu quero compartilhar algo convosco. Venha comigo para Hebreus 13, versículo 17. Hebreus 13. E diz a palavra de Deus o quê? Vamos lá ver o que é que a palavra de Deus diz. Eu creio que é a palavra de Deus. E você? Diz assim. 13:17. Obedecei a quem? É obedecei ao vizinho de casa? Obedecei ao irmão que está aqui na igreja porque é uma boa pessoa? É isso que você tem que fazer? O que é que diz? Obedecei a vossos. E mais? Sujeitai-vos. Amado, há muita gente que não gosta desta expressão. Quem é ele para agora estar? Quem é ele? Diga assim comigo, ele é o pastor. Concordam comigo ou não? Quem é ele? É o pastor. O que é que diz então? Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles. Porquê? Porque velam por vossas almas, para que o façam com quê? Com alegria. Amado, para que o façam com alegria. Para que o façam com alegria e não gemendo. Por isso não vos seria útil. Amado, cuidado. Quando nós fazemos, ou quando nós estamos a obedecer a Deus, gemendo, ou seja, a obedecer aos pastores e sujeitar aos gemendo, diz a palavra do Senhor que isso é útil. Não tem utilidade nenhuma. Cuidado. Tu tens que colocar no teu coração um sentimento de obediência e não de rebeldia. Algo colocou o diabo no coração do homem que se chama rebeldia, para segurar e amarrar a vida da pessoa. Amado, há muitos anos atrás eu aprendi isto, ao qual eu fui muito rapidamente, eu entendi que o melhor é obedecer do que sacrificar. O melhor é eu estar em obediência àquilo que a palavra do Senhor diz, do que eu andar a contrariar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amados, os fariseus entraram num grave problema. Querem ver? Venha comigo para Atos 5:34. Atos 5, versículo 34. Vamos rapidamente aqui esfolhar um bocadinho da Bíblia. Vamos ler aqui alguns versículos. Querem ver? Atos 5, 34 a 39 diz assim: mas levantando-se num conselho certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, porque estavam ali a querer condenar os apóstolos. E diz assim, no versículo 35, e disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Versículo 37. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo aonde? Após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. 38. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, ela se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la. Diga comigo: para que não aconteça seres também achados combatendo contra quem? Contra quem? Há pessoas dentro da igreja que estão a combater contra o próprio Deus. Há pessoas que acham, pelo facto de se levantar contra o pastor, que acham que têm o direito disso e ainda não perceberam que estão a lutar contra o próprio Deus. É por isso que vem sobre a vida delas maldição. É por isso que vem sobre a vida delas amarras. Uma pessoa quando abre a boca e fala algo contra um pastor, cuidado, é um ungido do Senhor, não levantes a tua voz. Davi olhou e disse assim: eu não tocarei no ungido do Senhor.
Davi era rei. Davi já era o homem que estava nomeado. Deus o tinha chamado, Deus o tinha tratado, não era uma coisa qualquer. Mas Davi se segurou e disse: eu me sujeito, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Vamos lá comigo, 1 Samuel 24 diz assim, querem ver? 1 Samuel. Vamos lá, irmãos, rapidamente, que o noivo já chegou. Amados, vamos quebrar aqui um bocado. Eu não estou zangado com ninguém, hein? Estamos aqui só simplesmente a ter cuidado, olharmos para isto, porque é importante nós lembrarmos isto. Vamos lá, 1 Samuel 24, 6 a 10 diz assim. Já encontraram 1 Samuel 24? 6 diz assim: e disse aos seus homens: o Senhor me guarde do quê? O que é que diz aí, irmãos? E disse aos seus homens, quem é que disse? Davi, não é? O Senhor me guarde que eu faça o quê? Tal coisa ao meu Senhor, ok? Ao quem? Ao ungido do Senhor. Ele não estava a olhar para ele como homem. Olhe como é que Davi estava a olhar para ele. Estava a olhar para ele porquê? O que é que ele estava a olhar? Estava a olhar para o fato que ele tinha? Estava a olhar para a coroa que ele tinha? Para a espada? O que é que Davi estava a olhar? Para a unção. Estava a olhar para que era um homem ungido. Ele sabia que a unção que estava sobre ele não era uma coisa qualquer. Olha aqui, ungido do Senhor, estendeu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com estas palavras David conteve os homens e não lhes permitiu que levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e perseguiu o seu caminho. Aqui no versículo 10 diz também, 24:10, e eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos, nesta caverna, e alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse, não, diga comigo, porque não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o quê? Ungido do Senhor. Vocês estão a perceber, irmãos? Vocês estão a perceber o que é que estão a ler? Vocês sabem o que é que está sobre a minha vida? Vocês sabem o que é que está sobre a vida dos pastores desta igreja? Vocês sabem o que é que está sobre a vida dos presbíteros desta igreja? Sobre os diáconos desta igreja? Então nós não podemos levantar a nossa boca com eles, contra eles em nada. Em nada. Diga assim comigo, nada. Mesmo que eles estejam errados, nós podemos dizer alguma coisa? Nada. Davi estava mais do que no direito dele de ceifar a vida de Saul. Sabia disso? Davi estava pronto porque ele tinha sobre a vida dele o quê? Já estava reconhecido, Deus já tinha dito que ele era rei. Mas Davi, eu sei que sobre a vida deste homem há unção do Senhor. Ele sabia que iria vir maldição sobre a vida dele. É o que muitas vezes as pessoas da igreja não sabem. Cuidado, amado. Você virar as costas ao pastor, ao seu pastor, não lhe dizer nada, ir andar de um lado para o outro sem falar com ele, não respeitar aquilo que ele está a dizer, você simplesmente contrariar o que ele está a dizer. Cuidado com isso. Não se deixe levar por aquilo que é rebelião, rebeldia. O rebelde é trazido por a corda que o diabo quer. A pessoa que não quer obedecer à voz do pastor é um rebelde e não quer ouvir o pastor. É normal, ele está amarrado pela corda do diabo. Diga comigo, um rebelde está amarrado contra o quê? Está amarrado por quem? Isaías 63:10. Vejam, vamos aqui ver rapidamente, irmãos. Quem é que está aqui hoje, amado? Quem é que está aqui hoje controlando toda a igreja do Senhor? Quem é que está aqui a controlar a igreja do Senhor hoje? É o pastor? Diga assim comigo, quem controla a igreja do Senhor é o Espírito Santo. Concordam comigo ou não? O que é que eu disse no início desta reunião? Senhor, Santo e Espírito, o quê? Faz uma obra em nós. Foi ou não foi? Não foi isso que eu disse?
Ok, então quem é que está a controlar a igreja? Olha aqui, irmãos. Isaías 63, versículo 9. Já encontraram? Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua face o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. 10. Diga comigo, mas eles foram rebeldes, e constritaram o quê? Amado, quando alguém está a contrariar aquilo que o pastor está a fazer, está a contrariar o Espírito Santo de Deus. Estão a ouvir o que eu estou a dizer? Nós somos homens, é facto, mas nós temos o Espírito Santo que nos guia. E quando nós contrariamos a autoridade de Deus, nós estamos a contrariar o quê? O Espírito Santo, por causa da rebeldia. Diga assim comigo, eu recuso-me a ser rebelde. Concordam comigo ou não? Cuidado, amado. Hoje, a igreja do Senhor está a tomar uma identidade muito feia. Por causa da rebeldia das pessoas, por causa das pessoas não conseguirem ouvir o que está aqui escrito, porque ninguém prega com medo. Amado, eu não tenho que ter medo. Aquilo que eu tenho que ter é respeito e reverência ao Espírito Santo de Deus. Porque se eu não pregar isto, o Senhor vai dizer assim: como é que tu queres uma igreja de autoridade e de submissão se tu não pregas? Tu tens que ensinar estas coisas. Estas coisas têm que ser ensinadas ao meu povo, para que o meu povo não pereça. Não é o que diz a palavra de Deus? O meu povo perece por falta de... Então cuidado, diga assim: eu recuso-me a levantar o meu dedo contra o ungido do Senhor. Amado, e volto a repetir, não é só o pastor João Pedro, é com todas as autoridades da igreja. E mais, levantar até inclusive o dedo contra o irmão da igreja. Irmão, ovelha. Também isso, amado, porque a palavra do Senhor diz: amai-vos uns aos outros como eu. Então eu tenho que respeitar as ovelhas. E as ovelhas, claro que têm que respeitar entre elas. Concordam comigo ou não? A palavra do Senhor diz: sujeitai-vos às autoridades de Deus. Está escrito em Romanos 13:1. Vamos lá. Romanos, rapidamente. Diz assim: estejam só alguns sujeitos às potestades superiores. É todas. A Ana está aqui atenta. Está a tocar, mas está atenta, já viram? Diz assim, Romanos 13:1. Toda a alma esteja o quê? Sujeita ao quê? Às autoridades superiores, porque não há potestade ou não há autoridade que não venha de... E a autoridade que foram ordenadas por... Então, amado, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que... Diga comigo, sujeitar. Eu tenho que me sujeitar. Diga assim comigo: eu posso não concordar, mas eu me sujeito. Amém, irmão? Uma coisa é eu não concordar, outra coisa é eu ter que me sujeitar. E mais, bico calado. Não abra a tua boca. Não dê sequer o seu palpite. Bico. Porque no momento certo você vai ver o que Deus faz com essa pessoa. Se o pastor ou a autoridade estiver errada, mais tarde ou mais cedo, Deus vai fazer uma obra na vida dele. Se ele não se arrepender. Amém, irmãos? Somos homens? Somos. Podemos falhar? Podemos falhar ou não? Posso falhar ou não posso? Os meus irmãos podem falhar ou não podem? Agora dá-me o direito de excluir? Não. Não posso fazer isso. Amado, se fosse assim, Deus iria ser injusto, irmãos. Porque somos carne, somos pessoas. Temos as nossas fraquezas. Temos as nossas dificuldades. Temos problemas, amados. Mas cuidado, amado, não te estejas a encontrar a lutar contra o próprio Deus. Há muita gente que está a lutar contra o próprio Deus e não sabe. Agarra, coloca nela no coração duro, dizendo assim: eu não me submeto a isto. Eu não obedeço a homens, eu só obedeço a Deus. Como é que tu vais obedecer a Deus se tu não estás a obedecer aos homens? Como é que você diz que vai obedecer a Deus, irmão? Sabe, há muita gente aí a obedecer a Deus à maneira dela. Eu cá obedeço só a Deus e não ouço os homens. Porque os homens são todos uns falhos. Pois está bem, começa por ti. Olha, eu costumo dizer, quando tu estás a apontar o dedo para alguém, tens 3 dedos que estão virados para ti. Experimenta lá apontar o dedo para alguém assim. Faça lá assim. Aponta lá para o vizinho do lado e aponta o dedo. Mas olha, quando tu estás a apontar um dedo para ele, olha quantos estão a olhar para ti. Quantos estão?
Quantos, irmãos? Estão quantos? 3 dedos estão a olhar para mim. Então não apontes o dedo ao teu irmão, porque estão 3 a olhar para ti. Antes de apontar o dedo a alguém, olha, cuidado, para não estares a condenar seja quem for. Amém, irmãos? Agora, a palavra do Senhor diz que nós temos que imitar a fé dos nossos pastores. Eu pergunto nesta igreja, alguém acha que o pastor não tem fé? Pois, amado, se eu não tivesse fé, não estava aqui. Então você o que tem que imitar é a minha fé. Se eu venho para aqui e prego que Deus vai curar hoje, você vai imitar o quê? A minha fé. Quantos creem que Deus vai curar hoje? Então está a imitar a fé. Quantos creem que Deus vai prosperar a tua vida hoje? Deus está a imitar a tua fé, a minha fé. Quando o Senhor diz assim, amados, levantai-vos, porque hoje o Senhor vai nos levar para os caminhos da bênção, onde o Senhor nos vai fazer caminhar pelos vales verdejantes. Quando é que nós vamos? Vamos ficar aonde? Vamos com o pastor ou ficamos? Vamos com ele? Não sei onde é que é os pastos, mas vamos lá, o Senhor tem preparado, pela fé já os vejo. Diga assim comigo, pela fé, eu já vejo os pastos verdejantes que o Senhor tem para mim. Você está a vê-los? Não vê, pois não? Mas pela fé, já está a vê-los. Isto é fé, irmãos. Fé, ainda ontem ministrei, sexta-feira ministrei nesta igreja, para quem quis ouvir. Fé é ver as coisas que não são como se já fossem. Esta é a fé que eu prego nesta igreja, e é a fé do pastor que você tem que imitar. Você não é obrigado a imitar o meu modo de vestir, o meu modo de falar. Você não é obrigado a imitar a minha forma de comer, a imitar o meu carro. Você não é obrigado a imitar-me. Mas você é obrigado a imitar a minha fé. Que é o que a palavra do Senhor diz. A minha fé. Vamos lá, Hebreus 13, versículo 7. Vamos lá. Você vê que é obrigado a isso. É o mandamento. Eu quero convidar o grupo de louvor a subir. Segurem o noivo para o noivo não fugir. Já encontraram, irmãos? Hebreus 13, versículo 17. 13, 7, perdão. Hebreus 13, versículo 7. E o que é que diz, irmãos? Vamos todos ler. Lembrai-vos dos vossos que vos falaram o quê? A palavra de Deus. O quê? A fé. Dos quais o quê? Imitai. Atentando para a sua maneira de viver. Amado, se tu não concordas com a minha maneira de viver, o problema é teu. Esse é o teu problema. O problema é que a palavra, o que o Senhor diz, olha, atenta para ele, atenta para a fé dele. Imita a fé dele e deixa o resto. Há muita gente que quer imitar e está preocupado com a vida do pastor. Não te preocupes com a vida do pastor, preocupa-te com a fé que ele prega na igreja. Que a palavra de Deus que ele prega, isso tu tens de preocupar. Preocupa-te só com isso. Há muita gente que anda preocupado, como é que será aquilo isto, como é que será aquilo. Não te preocupes com isso. Deixa de ser bisbilheteiro. Mete na tua vida. Em vez de andares a meter na vida dos outros. Estás a perceber ou não? Estamos entendidos? O que é que eu tenho que fazer então? Imitar a fé do meu pastor. Amém, igreja? E se tu imitares a fé do teu pastor, esta igreja vai ser o quê? Salva, liberta, curada, abençoada. É ou não é? Renovada. Você sabe porque é que a igreja se chama Renovo? Porque eu acredito que cada vez que tu entras nesta igreja, tu és renovado. És renovado em amor, és renovado em alegria, és renovado em dinheiro, és renovado em casamento, és renovado nos teus anos de vida, és renovado em tudo, em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Imita a minha fé. Diga comigo, diga ao irmão da esquerda e da direita, olha, tu tens que imitar a fé do pastor. Diga isso, irmão, com autoridade. Diga isso com autoridade. Tu tens que imitar a fé do nosso pastor. Não imites a gravata dele, não imites o fato, mas é a fé dele. Amém, igreja? Se nós fizéssemos, amado, se nós fizermos
Só o que acabamos de ouvir, amado, você vai ver como a nossa vida flui em bênção. A igreja tem que mudar a forma de viver, a forma de ver a igreja. A igreja está-se a transformar o mundo. A igreja está-se a deixar levar pelo que o mundo lá fora vive. Não! Dentro da casa do Senhor tem que haver respeito, reverência. O homem de Deus está aqui porque Deus o instituiu, então temos que o respeitar. Custa o custar. É preferível dizer assim: olha, pastor, desculpe, não gostei, não gosto, você não é a fé que eu quero, então amém, então eu abençoo, vá na paz no nome de Jesus. É preferível isso e viver em paz na sua casa, do que você estar a contrariar. Amado, esta semana, aliás, não foi esta semana, foi aqui há uns dias atrás, passei por uma cena. Eu quero apagar agora aí a câmera, faz favor, desliga aí a câmera, faz favor, corta aí que eu quero falar algo que aconteceu para os irmãos perceberem.